Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Gregory Nobre e no vídeo de hoje a gente vai ver a conclusão nota máxima. Pessoal, desculpa eu ter demorado tanto para postar vídeo, mas é porque a vida tá muito corrida, sabe? É trabalho, faculdade, YouTube e por aí vai, muita coisa. Então tá meio corrido, mas até que enfim saiu essa última videoaula do nosso curso de redação nota máxima, não é isso? Então é a videoaula de conclusão nota máxima. A gente já viu como fazer a introdução, já viu como fazer o desenvolvimento, já viu muita coisa sobre a redação do Enem. Agora é a conclusão nota máxima. Bora lá? Então, os requisitos para uma conclusão nota máxima são ter conectivo no início, ter respeito aos direitos humanos. Sobre isso aqui a gente já falou em uma videoaula, certo? Uma das primeiras videoaulas a gente já falou sobre o respeito aos direitos humanos. Mas logo eu vou postar mais alguma coisa falando sobre isso, tá bom? Mais algum vídeo falando sobre os direitos humanos. Depois, ter proposta de intervenção, certo? Toda conclusão do Enem tem que ter proposta de intervenção, ok? E por último, ela ter a resposta para essas 4 perguntas. Quais são as perguntas? Quem deve fazer o que, como e para quê, ok? E é bom que você tente responder essas perguntas, né, essas 4 perguntas, pelo menos 2 vezes. No exemplo prático vai ficar muito mais simples para vocês entenderem, tá ok? Mas essas são essas 4 perguntas que vocês têm que responder, ó. Quem deve fazer o que, como e para quê, beleza? Essas 4 perguntinhas. O modelo de conclusão nota máxima. Então todo vídeo que eu estou fazendo agora desse modelo, certo? Desse estilo aqui de vídeo, eu estou mostrando um modelo padrão para a gente seguir, ok? Já mostrei o modelo padrão da introdução, o modelo padrão de desenvolvimento. Esse aqui é o modelo padrão da conclusão nota máxima, tá bom? Então, como é que funciona? Ele vai começar com um conectivo, ok? Porque todo parágrafo começa com conectivo. Já falei isso em videoaulas passadas, tá bom? Então, todo parágrafo começa com conectivo. Aí o conectivo que você vai usar aqui no último parágrafo vai ser um conectivo conclusivo, ok? Dessa forma, por tudo isso, alguma coisa conclusiva, tá bom? Então, dessa forma, é necessário que alguém deve fazer alguma coisa de alguma forma, com alguma finalidade, tá bom? Então vocês perceberam que aqui eu estou respondendo aquelas perguntinhas lá, ó. Pois é, quem? Alguém. Deve fazer o quê? Deve fazer alguma coisa. Como? De alguma forma. Para quê? Com alguma finalidade, beleza? E é importante que você consiga responder essas 4 perguntinhas 2 vezes. Então, você vai colocar um ponto final depois que você responder essas 4 perguntas e vai fazer mais uma frase respondendo essas outras perguntas, certo? Essas 4 perguntas de novo, mas com outras respostas, com outros agentes. Então, você vai colocar um ponto final. Depois do ponto final, você vai colocar um conectivo de adição, tá bom? Ademais, além disso, outro alguém deve fazer alguma coisa de alguma forma com alguma finalidade. Ou seja, respondemos de novo aquelas 4 perguntinhas. Quem? Alguém. Deve fazer alguma coisa, né? Quem? Alguém. Deve fazer o quê? Deve fazer alguma coisa. Como? De alguma forma. Para quê? Com alguma finalidade. Ok? Então, sempre respondendo essas 4 perguntinhas. Nos exemplos práticos, vocês vão entender isso aqui muito melhor. Então, vamos lá. Então, primeiro exemplo. Ativismo digital. Vamos lá, ler esse parágrafo. Por tudo isso, é necessário que escolas instruam seus alunos a usar a internet de forma inteligente e consciente, com a inserção de disciplinas voltadas para fins tecnológicos e sociais e com debates e palestras sobre o assunto, para que, desde criança, os novos internautas evitem cometer os erros da geração atual. Ademais, a mídia, com seu poder de persuasão, deve alertar e educar os usuários a usar eticamente e moralmente as redes sociais, com propagandas, programas e campanhas educativas, com a finalidade de minimizar os malefícios dos aplicativos sociais. Ok, agora a gente vai fazer uma análise sobre essa conclusão. Então vamos lá, pessoal, já estou com a caneta aqui, ó.
Então, vamos ver se o nosso texto, essa nossa conclusão, ele está obedecendo todos aqueles requisitos que a gente viu lá no primeiro slide, ok? Então, está começando com um conectivo? Está, né? Ó, por tudo isso, ok? Começando aqui conectivo. Por tudo isso, é necessário que escolas instruam seus alunos a usar a internet de forma inteligente e consciente, com a inserção de disciplinas voltadas para fins tecnológicos e sociais e com debates e palestras sobre o assunto, para que desde criança os novos internautas evitem cometer os erros da geração atual. Então vamos ver também se está respondendo aquelas 4 perguntinhas, né? Quem deve fazer o que, como e para quê, ok? Então, quem aqui que está fazendo alguma coisa? É necessário que as escolas, né? Que as escolas. Quem? As escolas é quem? Que as escolas façam o quê? Instruam seus alunos a usarem a internet. Como? De forma inteligente e consciente, com a inserção de disciplinas voltadas para fins tecnológicos e sociais e com debates e palestras sobre o assunto. Para que, desde criança, os novos internautas evitem cometer os erros da geração atual. Então aqui, ó, a gente respondeu a primeira pergunta, certo? Ó, quem? As escolas. Deve fazer o quê? Segunda pergunta. Instruam seus alunos a usar a internet de forma inteligente e consciente. Como? Que é a terceira pergunta. Com a inserção de disciplinas voltadas para fins tecnológicos e sociais e com debates e palestras sobre o assunto. A quarta pergunta agora, para quê? Que é respondida. Para que, desde criança, os novos internautas evitem cometer os erros da geração atual. Ok? Então aqui, nessa primeira parte, a gente já começou com o conectivo e respondeu as 4 perguntas que a gente tem que responder, aquelas 4 perguntinhas lá, certo? Quem deve fazer o que, como e para quê. E é sempre importante que a gente tente responder essas perguntinhas pelo menos 2 vezes, certo? Então, continuando o parágrafo. Ademais, a mídia, com seu poder, deve alertar e educar os usuários a usar eticamente e moralmente as redes sociais, com propagandas, programas e campanhas educativas, com a finalidade de minimizar os malefícios dos aplicativos sociais. Então agora vamos analisar essa segunda parte aqui desse parágrafo. Ademais, ó, começamos com o conectivo, certo? Vamos ver se a gente vai conseguir responder aquelas 4 perguntinhas também. Quem? Primeira perguntinha, quem? Vai fazer alguma coisa aqui, ó. Quem? A mídia, né? A mídia. A mídia com seu poder de persuasão. O que a mídia deve fazer? Né? Deve fazer o quê? Segunda pergunta aqui, ó. Deve alertar e educar os usuários a usar eticamente e moralmente as redes sociais. Como? Terceira pergunta. Com propagandas, programas e campanhas educativas. E para quê? A quarta pergunta. Para quê? Com a finalidade de minimizar os malefícios dos aplicativos sociais, ok? Então, nessa conclusão aqui, a gente conseguiu começar com conectivo, ok? A gente conseguiu responder aquelas 4 perguntinhas, né? Quem deve fazer o que, como, para que, 2 vezes, e a gente não feriu os direitos humanos, ok? Ainda deu uma proposta de intervenção também, sempre dando proposta de intervenção. Então, a gente conseguiu todos os requisitos nessa conclusão aqui, beleza? Então essa é uma conclusão padrão, certo? Tá naquele modelo que eu acabei de mostrar para vocês. Vamos ver outras conclusões, certo? Mais um exemplo. Exemplo 2. Homofobia no Brasil. Vamos lá. Por tudo isso, é possível afirmar que os gays devem ser respeitados e devem ter seus direitos garantidos. Pessoal, vou só dar uma pausa aqui para falar uma observação, ok? Mesmo que você grupo que você está falando na redação, mesmo que, por exemplo, nessa redação você for gay, nunca diga nós gays, tá bom? Nunca se inclua nesse grupo, ok? Como você está fazendo uma redação, você tem que analisar de forma como se você estivesse sendo uma pessoa crítica, entendeu? Sobre esse assunto e não fazendo parte desse assunto, certo? Você sempre tem que usar a terceira pessoa.
Mesmo que você seja gay, você diga os gays. Se for uma redação sobre mulher e você for mulher, você diga as mulheres. Se você for homem e for sobre homem, a redação você diga os homens, mas não nós homens, não nós mulheres e não nós gays, ok? Não faça isso. Sempre use a terceira pessoa. Sempre fale na terceira pessoa na redação do Enem, certo? Então vamos lá começar de novo. É possível afirmar que os gays devem ser respeitados e devem ter seus direitos garantidos. Dessa forma, é necessário que o governo brasileiro tome medidas enérgicas para combater o preconceito e as violências praticadas contra os homossexuais, com a aplicação e fiscalização de leis mais severas contra a homofobia e com a integração desses indivíduos na sociedade. Ademais, escolas, universidades, ONGs e mídia deveriam alertar e educar a população sobre o assunto, por meio de programas, propagandas, debates e palestras educativas, a fim de conscientizar e tornar a sociedade mais livre e justa. Ok? Então agora a gente vai analisar também essa conclusão aqui. Vamos lá? Então, pessoal, pronto, já estou com a caneta aqui. Agora vamos analisar se essa conclusão aqui está obedecendo todos aqueles critérios que a gente já comentou, ok? Então, ela está começando com conectivo, primeiro critério? Tá assim, ó, começando com conectivo, certo? Beleza. Segundo critério, obedecer aos direitos humanos, né? Não ferir os direitos humanos, ok? Essa redação aqui, essa conclusão, ela está ferindo os direitos humanos? Não, ela não está ferindo os direitos humanos, né? De forma alguma. Até mesmo porque eu estou sendo a favor, né? Aliás, contra a homofobia no Brasil. Beleza? Então, mas tem assuntos que mesmo que você seja a favor ou contra, se você não falar de forma violenta, você não vai estar ferindo os direitos humanos. Nesse caso aqui da homofobia, se você for a favor da homofobia, cara, de qualquer forma você vai estar ferindo os direitos humanos, ok? Porque, assim, a homofobia é um crime grave. Então, se você for a favor da homofobia, nem fazer o Enem você deveria estar fazendo, né? Na verdade, deveria estar preso. Então, aqui nessa redação aqui, ferir os direitos humanos a gente não feriu, ok? E proposta de intervenção, a gente também usou aqui, certo? Também teve proposta de intervenção. Agora vamos analisar aqui se a gente conseguiu responder aquelas 4 perguntinhas lá. Quem deve fazer o que, como e para quê, beleza? Então, primeiro de tudo aqui já começou o conectivo, né? Por tudo isso, é possível afirmar que os gays devem ser respeitados e devem ter seus direitos garantidos. Dessa forma, é necessário que o governo brasileiro, primeira pergunta aqui respondida, o governo brasileiro faça o quê? Tome medidas enérgicas, né? Tome medidas enérgicas. Aliás, essa daqui, tome medidas enérgicas, já responde 2 perguntas. Faça o quê, né? Quem deve fazer o quê? O governo brasileiro deve fazer o quê? Tomar medidas enérgicas, né? Tomar medidas. Então tá aqui, ó, segunda respondida. Como? Enérgicas, né? Medidas enérgicas. Para quê? A 4ª pergunta, ó, para quê? Para combater o preconceito e as violências praticadas contra os homossexuais. Aí, como? Aqui respondendo de novo a 3ª pergunta. Como? Com a aplicação e fiscalização de leis mais severas contra a homofobia e com a integração desses indivíduos na sociedade. Beleza? Então a gente respondeu aqui a primeira pergunta, a segunda, a terceira, a 4ª e a 3ª de novo. Ok? E continuando aqui. Ademais, ó, mais um conectivo, ok? Quem? As escolas, universidades, ONGs e mídia. Primeira pergunta aqui respondida, certo? Deveriam, né? Quem deve fazer o quê? Ó? Deveriam, segunda pergunta, deveriam alertar e educar a população sobre o assunto. Como? Terceira pergunta, como? Por meio de programas, propagandas, debates e palestras educativas. Para quê? 4ª pergunta, para quê? A fim de conscientizar e tornar a sociedade mais livre e justa. Ok? Então, mais uma conclusão aqui, naquele mesmo modelo que eu já mostrei, mais uma conclusão de uma redação nota máxima, tá bom? Essa conclusão aqui está totalmente naquele modelo lá de uma conclusão nota máxima, tá bom? A gente está abordando todos os critérios que uma conclusão nota máxima deve ter. Começar com conectivo, respeitar os direitos humanos,
ter proposta de intervenção e responder aquelas 4 perguntinhas lá, pelo menos 2 vezes. Quem deve fazer o que, como e para quê. Beleza? Então vamos para mais um exemplo para ficar mais mente de vocês, tá bom? Vamos lá. Exemplo 3. Legalização da maconha. Por tudo isso, é possível afirmar que a descriminalização da maconha trará diversos benefícios para o país. Dessa forma, o governo brasileiro deve tomar medidas inteligentes para que a legalização da substância traga avanços para a sociedade, com a aplicação de leis e projetos que descriminalizem essa planta e criem órgãos governamentais específicos para a sua produção e comercialização. Ademais, escolas, universidades, ONGs e mídia deveriam alertar e educar a população sobre o assunto por meio de programas, propagandas, debates e palestras educativas, a fim de conscientizar a sociedade. Beleza? Então, essa aqui é mais uma conclusão, certo? De uma redação nota 1000 que a gente vai fazer a análise. Aqui o autor do texto, que no caso fui eu, foi a favor da legalização da maconha, certo? Então, mesmo que você seja contra ou a favor ou não sabe ainda, tanto faz, pessoal. O que importa aqui é saber como é que é feito o modelo, certo? Não importa se você é contra, se é a favor, se não sabe se é contra, se não sabe se é a favor, certo? O que importa é você entender o modelo de como fazer uma redação, né? Uma conclusão, no caso, nota 1000, beleza? Então vamos lá fazer uma análise dessa conclusão aqui. Vou pegar a caneta aqui, vamos lá. Então, pessoal, eu já estou com a caneta aqui. Vamos ver se essa conclusão aqui ela obedece todos aqueles requisitos para uma conclusão nota 1000. Então, o primeiro requisito é começar com conectivo, né? Então, ela começa com conectivo. O segundo requisito é respeitar os direitos humanos. Então, essa conclusão aqui ela também tem esse requisito, né? Ela também respeita os direitos humanos. O terceiro requisito é ter proposta de intervenção. Aqui também tem proposta de intervenção, tá bom? E o quarto requisito é responder aquelas 4 perguntinhas lá. Quem deve fazer o que, como e para quê. Então vamos fazer a análise aqui dessa conclusão. É possível afirmar que a descriminalização da maconha trará diversos benefícios para o país. Dessa forma, quem? O governo brasileiro, aqui ó, primeira pergunta respondida, certo? O governo brasileiro deve fazer o quê? Deve, certo? Segunda perguntinha respondida, deve tomar medidas inteligentes, né? Deve tomar medidas inteligentes, que aqui também até responde a terceira pergunta. Deve tomar medidas. Como? Inteligentes. Certo? Também responde até a terceira pergunta também. Para quê? Quarta pergunta. Para que a legalização da substância traga avanço para a sociedade. Como? De novo respondendo aqui a terceira pergunta. Como? Com a aplicação de leis e projetos que descriminalizem essa planta e criem órgãos governamentais específicos para a sua produção e comercialização. Beleza? Então aqui a gente respondeu de novo as 4 perguntinhas, né? Quem deve fazer o que, como, para quê. E respondemos aqui de novo a terceira pergunta. Quem? O governo brasileiro deve fazer o que? Deve tomar medidas inteligentes. Para quê? Para que a legalização da substância traga avanço para a sociedade. Como? Com a aplicação de leis e projetos que descriminalizem essa planta e criem órgãos governamentais específicos para sua produção e comercialização. Beleza? Agora vamos ver aqui a segunda parte dessa conclusão. Ademais, ó, começando conectivo, ademais, respondendo a primeira pergunta, né? Quem? Escolas, universidades, ONGs e mídia devem fazer o quê? Segunda pergunta. Deve fazer o quê? Deveriam alertar e educar a população sobre o assunto. Como? Certo? Terceira pergunta. Como? Por meio de programas, propagandas, debates e palestras educativas. Para quê? Quarta pergunta. A fim de conscientizar a sociedade. Certo? Então, respondendo de novo aquelas 4 perguntinhas. Quem? Escolas, universidades, ONGs e mídia, certo? Primeira pergunta. Deveria fazer o quê? Deveriam alertar e educar a população sobre o assunto. Como? Por meio de programas, propagandas, debates e palestras educativas. Para quê? A fim de conscientizar a sociedade. Ok? Então aqui é mais um exemplo de uma conclusão
nota máxima, ok? Respeitando e abordando todos aqueles 4 requisitos, certo? Que a gente já falou aqui muitas vezes nessa aula, beleza? Então, galera, chegamos ao fim aqui de mais uma aula. Se você gostou desse vídeo, dê o like, se inscreva no canal e não perca os próximos vídeos, ok? Espero que você tenha aprendido o modo certo de fazer uma conclusão, e aqui no canal a gente tem um curso completo de redação nota máxima. Então, se você quiser aprender a fazer uma introdução, tem vídeo aula aqui. Quiser saber como fazer o desenvolvimento, também tem. E esse aqui foi da conclusão. Então é isso aí, galera. Valeu, grande abraço, bons estudos e tchau, tchau.